então muito pobre. Deus, Ele deve estar na lista principal das preciosidades da sua vida. O que você considera como importante? Deus tem que estar nessa lista. O reino de Deus tem que estar nessa lista. Almejai, aspirai, buscai as coisas do céu, os dons mais elevados. Na oração da coleta da missa de hoje, nós rezamos assim: Senhor, sem o seu auxílio, sem a sua graça, ninguém é forte e ninguém é santo. Em Deus nós somos fortes, em Deus nós nos tornamos santos. E continua a oração do dia: dai que usemos as coisas que passam. Que nós não sejamos usados pelas coisas que passam. E que o nosso coração não pare apenas nas coisas que passam. Quais são as coisas que passam? As vaidades deste mundo, as riquezas deste mundo, o poder deste mundo, a glória deste mundo. Tudo isso passa. Mas que nós não sejamos utilizados por essas coisas, que nós não sejamos escravos do dinheiro, escravos do trabalho, escravos do poder, escravos da ganância, escravos da avareza. Tudo isso é um desequilíbrio das importâncias de nossa vida. Usar os bens que passam. Ter a sabedoria para poder utilizar esses bens, para que esses bens não ocupem no nosso coração o lugar de Deus. Infelizmente, a nossa sociedade hoje tem trocado Deus pelo dinheiro, pelo poder, pelo status, pela vaidade, pela razão. Repito, nada é mais valioso neste mundo do que Deus em nosso coração. E vai continuar a oração da coleta, a oração do dia, para que nós abracemos os bens que não passam, usar os bens que passam a nosso favor, e não sermos escravos destas coisas, e que essas coisas não ocupem no nosso coração o lugar de Deus. Porque é muito triste quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, quando o trabalho ocupa o lugar de Deus, quando as minhas vaidades ocupam o lugar de Deus. Usar com sabedoria os bens da terra. Salomão, na primeira leitura, ele vai suceder o seu pai Davi no trono de Israel. Salomão era adolescente. Ele mesmo diz para Deus: eu não sei governar, eu sou adolescente. E aí Deus diz para Salomão: Salomão, o que você pede, Salomão? Salomão poderia pedir muita coisa material, se o seu coração estivesse preenchido de ganância e de avareza. Salomão poderia pedir muita coisa material. Salomão podia pedir poder. Salomão podia pedir a morte dos inimigos. Salomão podia pedir a Deus o prolongamento da sua vida. Salomão podia pedir a Deus que o seu time parasse de empatar, né, gente? 1-1, 3-3. Mas o que Salomão pede para Deus? Salomão não pede bens, Salomão pede dons. Na sua oração, você tem pedido mais bens ou mais dons? Bens é isso aqui:
Dons é o que vem do céu. O que vem do céu, que é superior, nos ajuda a conduzir o que é inferior, que são essas coisas do mundo. Portanto, Salomão não pede dinheiro, Salomão não pede poder, Salomão, ele pede o quê? Sabedoria. Olha que bonita a oração de Salomão. Deus, dá ao seu servo um coração compreensível, capaz de governar o seu povo, discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar esse povo? Discernimento entre o bem e o mal e um coração compreensível. Dons celestes para que Salomão pudesse governar os bens terrestres. E como nós devemos fazer essa oração de Salomão? Deus, me dá o dom da sabedoria para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Deus, me dê o dom do discernimento para que eu pare de fazer burrada na minha vida, Deus. Tem gente que diz assim: a minha vida não vale nada, a minha vida está igual o caminhão, ladeira abaixo, sem freio, não sei onde é que vai parar. Oh, vida do cão! Mas por quê? Porque às vezes não tem sabedoria, não pede Deus dons para governar os bens. Tem gente que poderia estar financeiramente estável, tem gente que poderia estar emocionalmente estável, mas não pede a Deus sabedoria, não pede a Deus discernimento, só pede a Deus coisa. Parece até que Deus é supermercado, não é mesmo? Parece que Deus é os supermercados aqui da cidade. Deus, eu quero uma casa, dá uma casa. Deus, eu quero saúde, me dá uma saúde. Na sua oração, você já pediu assim: Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa ser mais íntimo de Ti, para que eu faça de Ti a minha riqueza? Na minha oração eu tenho pedido isso a Deus, que eu tenha uma vida de fé mais fervorosa, que eu tenha uma vida de fé mais intensa, que Deus me ajude a viver a fé, ou eu só peço coisas para Deus? Deus nos ensina a pedir coisas valiosas, para que guiemos a nossa vida aqui neste mundo. Deus nos ensina a pedir a sabedoria dEle. E olha que bonito que diz aqui o salmista, no Salmo 118, versículo 72. A lei da vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. A sabedoria de Deus para o salmista é muito mais valioso do que ouro e prata. E quantas vezes nós buscamos primeiro ouro e prata para poder alcançar alguma coisa na vida, e vamos esquecendo dos dons eternos, vamos esquecendo da alegria eterna. A gente se preocupa só com ouro, só se preocupa com prata, mas não se preocupa com o eterno, não se preocupa com a vida eterna, não se preocupa com a salvação da alma. A gente preocupa em ter uma casa boa, bonita, um porcelanato brilhando, iluminação indireta. Não é errado querer ter essas coisas, não. Mas às vezes nós ficamos tão fissurados nessas coisas, que nós esquecemos de buscar o verdadeiro tesouro. Quais são as pérolas, os tesouros da tua vida, que não se compra? Você saberia elencar? Você teria para elencar? Ou você é daquele que sabe se gabar apenas
dos bens que tem. Tem gente que tem tudo, que tem dinheiro, tem gente que tem tudo, que tem um carro do ano, tem tal, mas não sabe respeitar o semelhante, não sabe ser solidário com o próximo, não sabe adorar a Deus. O que adianta? O que adianta ter uma casa? Porque o dinheiro constrói uma casa, a fé edifica um lar. Lar é diferente de casa. Casa é o que o dinheiro pode comprar. Lar é aquilo que o amor edifica. Você vive numa casa ou você vive num lar? Nós temos que pensar muito sobre isso, porque às vezes temos somente uma casa, mas nós não temos um lar, porque na nossa família ninguém se respeita, ninguém conversa, ninguém se entende. É igual gato e rato, é briga o dia inteiro, é tiro, porrada e bomba, né? Eita, tá de doido. A gente almeja ter uma casa linda, mas às vezes nós não preocupamos em ter um lar santo, um lar onde a gente busca as coisas de Deus. Deus é o tesouro da nossa alma, é a maior riqueza da nossa vida. E olhando para esse evangelho, nós poderíamos também pensar, minha gente, nos vários presentes que Deus nos dá, nos vários dons que Deus nos dá. Dons que não se compram, dom do amor, dom da fortaleza, dom do entendimento, dom do discernimento. Tem gente que sabe explicar o céu e a terra, mas não sabe as coisas de Deus, não sabe as coisas santas. Hoje nós temos que sair daqui ricos de Deus, ricos de fé, ricos da unção do Senhor. Deus é a riqueza da minha vida. Eu considero Deus mais valioso do que ouro e a prata. E vou falar para você uma coisa: se você busca a Deus como sua riqueza, você vai ser uma pessoa próspera. Próspero não significa ter 3 carros na garagem, uma casa na cidade e outra casa no campo, um sapato para cada ocasião, um vestido para cada casamento. Prosperidade, sabe o que é? O suficiente para viver bem e em paz. Eu não quero uma riqueza material que rouba a minha paz. Eu não quero uma riqueza material que quando eu coloco a cabeça no travesseiro eu não consigo dormir de peso. Hoje lá no Santa Edviges eu fiz até uma comparação. Nós devemos ter olhos de águia. A águia voa alto, enxerga longe. Nós não devemos ter olhos de urubu. O que é olho de urubu? Só enxerga o que, meu povo? Carniça velha, podre. Enxergue como águia, para que você veja as preciosidades que estão na tua vida. Sabe qual que é a coisa mais preciosa que você tem? A si próprio. Você é uma pérola preciosa. Você é um tesouro precioso. E você tem que dizer isso para si: eu sou a pérola preciosa. Eu sou o tesouro precioso, porque sou filho de Deus. E porque Deus me ama. E porque Deus me ama, e porque eu amo a Deus, eu sou especial. Infelizmente, às vezes as pessoas, para se sentirem felizes e amadas, esperam que outras pessoas digam para ela: eu te amo, eu gosto de você,
como diz o mineiro. Mas a primeira pessoa que tem que falar isso é você para si mesmo. Tem até uma música do Padre Fábio de Mello, que ele canta com a Adriana Arides, que diz assim: Deus me ama e não estou só, e Deus cuida de mim quando fala pela sua voz e me diz coragem. Deus me ama. Que pérola preciosa é essa, hein, gente? O amor de Deus. Que pérola preciosa é essa, possuir a Deus. Um coração que possui a Deus é um coração rico. E que nós queiramos ardentemente Deus, que nós queiramos ardentemente participar do reino de Deus. Olha o que diz aqui a primeira parábola. Um homem encontra um tesouro e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele reino. Alegria, alegria por ter encontrado o tesouro, alegria por ter encontrado a riqueza. E essa riqueza que o Evangelho fala é Deus e o seu reino. Que todos nós tenhamos alegria por ter Deus no coração. Que todos nós tenhamos alegria ao perceber que Deus caminha conosco. Que todos nós tenhamos alegria no coração, porque Deus caminha comigo. E Deus vale mais do que ouro e prata. São Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer assim: tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus, inclusive as situações negativas de nossa vida. Se Deus é a riqueza da minha vida, eu saberei passar pelas provações da vida e vou entender que isso concorre para o meu bem. Às vezes, quando vem uma provação, uma dificuldade, a gente fica meio chateado, a gente fica meio borocrochô, a gente começa a chorar, a gente começa a ficar desanimado. Mas se Deus é a minha riqueza, Deus me levanta. Deus me levanta para quê? Para alcançar montanhas. Deus me levanta para que eu possa persistir na provação, para que eu possa persistir em meio aos mares bravios da vida. E quando você passa por uma provação, com a riqueza de Deus no seu coração, você sai amadurecido, você sai fortalecido. Quanta coisa que você já passou, quanta coisa que você já venceu, e te fez uma pessoa melhor, e te fez uma pessoa mais madura, uma pessoa mais determinada, uma pessoa mais forte. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Padre, descobri uma doença, padre. Nunca pergunte, por que comigo? Por que eu? Porque você nunca vai obter essa resposta. Encare essa doença na perspectiva de superação. E quando você superar, olhando para trás, você vai ter muito orgulho de si. Eu consegui superar pelo nome de Jesus. E é tão bom quando você olha no espelho, além de se sentir bonito, além de se sentir bonita, sentir orgulho de quem você é, das coisas que você possui, não somente do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. Quando você olha no espelho, você se orgulha de quem você se tornou, de quem você é hoje. Eu conheço uma história de uma senhora que perdeu o seu esposo ainda quando os 7 filhos eram criancinhas. Naquele tempo, né? Não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Saía um e entrava outro, né? 7 crianças. 7 crianças. E a mãe com o pai na peleja para poder cuidar das 7 crianças. A mãe fervorosa, 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 rezava o rosário, ia à missa e obrigava todos os filhos a ir à missa. E vivia numa pobreza, numa pobreza.
Mal tinha chinelo para poder ir na missa. Mas mesmo assim ela ia. Importante não é o chinelo, não. Importante é ir à missa. Você só não pode ir pelado para a missa. Você tem que estar com dignidade. Não importa se está com chinelo, você tem que ter o coração temeroso a Deus. Vamos para a missa. Aí a mãe e o pai à missa, lá na matriz. Teve um dia que esse pai foi assassinado. E essa mãe ficou sozinha com os seus 7 filhos. O mais velho devia ter os seus 12 anos. E aí? O que essa mãe vai fazer? Vamos lavar a roupa para fora. Cada filho foi fazer uma coisa. Um foi trabalhar numa pensão a troco de um gás no final do mês. Um foi vender verdura. Outro foi tentar a vida fora. Tentar a vida fora não, porque era criança, né? Não sei o que outro foi fazer, não. Só lembro dessas 2 coisas. Um trabalhava numa pensão para poder ganhar no final de mês um botijão de gás. E o outro trabalhava vendendo verdura. E a mãe trabalhando fora. Ia na beirada daqueles riachos. Antigamente as águas eram limpas, né? Cristalinas. E lá na beira do riacho, aquelas trouxas de roupa imensa, lavava, passava, alvejava e entregava. Eu não sei se vocês recordam, mas eu me lembro da minha infância, lá na rua Santa Rita, umas lavadeiras, tinha uma pedra grande assim. Ouro Preto tem muita mina, hoje acabou um pouquinho. E aí elas pegavam as roupas e davam aquelas batidas na roupa, na pedra, né? Para que é isso, hein, mulherada? É para limpar? Ah! Eu falei assim, será que essas mulheres estão com raiva? Quando eu era criança, e eu ia para a escola, e via que as mulheres batendo naquela... Gente, será que elas estão com raiva do marido delas? Então é para limpar, né? Mas bem de vez em quando era para descontar a raiva, né? Aí, ela naquele corguinho lá, limpando a roupa, passando, até que chegou uma senhora e falou para ele assim: aqui, por que você não dá os seus filhos para os outros? Você não tem condições de criar os seus filhos, não? Minha filha, vou contar uma coisa para você aqui. A gente dá para os outros cachorro. Cachorro a gente dá para os outros, fiote. Agora meus filhos não. Meus filhos são minha riqueza. E pela graça de Deus eu vou conseguir criá-los todos na fé e com honestidade. Passou-se o tempo, os filhos cresceram, cada um foi se encaminhando na vida, e hoje estão seguindo o fluxo, a peregrinação terrestre. Essa mulher não perdeu a fé, essa mulher transmitiu a fé para os seus filhos, e essa dor do passado se transformou para ela na força do presente, na mulher guerreira que ela é hoje. Por isso que nós temos que tomar posse dessa palavra de São Paulo. Tudo, como é que é mesmo? Eu já estou até confundindo aqui as coisas. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se hoje você passa uma provação, uma dificuldade, se hoje você chora, se hoje você está desanimado, desacreditado da vida, lembre que é uma fase, assim como o inverno. Outro dia, andando pelas estradas da vida, eu vi uma árvore toda seca de tudo, sem uma folhinha, sem nenhum fruto, mas a árvore tinha raiz. E é pela árvore ter raiz que no verão ela perde os frutos e as folhas, para que na primavera tudo renasça. O cristão que tem raiz em Deus, ele passa pelo inverno das provações, para que na primavera os frutos venham. Se hoje você passa por alguma provação, não pergunte por que comigo não pergunte por que com você não. Se fortaleça no combate. Tem uma outra música que diz assim: em tempos de guerra
nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, profetiza sem parar. Qual que é a guerra que você está enfrentando? Qual que é a provação que você está enfrentando? Guarde a carta de São Paulo aos Romanos. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou passando por isso, pode ser permissão de Deus, para que eu amadureça alguma área da minha vida. Entendeu? Olha, nem tudo vai dar certo na sua vida, nem tudo vai dar certo, e é bom que seja assim. É bom que seja assim, para que você aprenda o valor da luta e a força que você tem. Você só saberá a força que tem, você só saberá a fé que tem, quando ela for provada. Porque quando está tudo bem, é até fácil ter fé. Mas quando vai tudo mal, aí que é o difícil ter fé. E é nesse momento que nós temos que pedir a Deus: Senhor, sem Ti eu não sou forte, sem Ti eu não sou santo, sem Ti eu não posso, sem Ti nada sou. E um dia, lá na frente, você vai entender o porquê que você passou por esse sofrimento, o porquê que você passou por essa provação. Essa provação foi para mostrar e para fazer alguma coisa contigo também. Porque nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Ele fala, né, que até o cabelo que cai da nossa cabeça, Ele tem ciência. Deus teve muito trabalho comigo então, né? Está tendo muito trabalho comigo, né? Até o fio da tua cabeça estão contados e não caem sem que o Pai do céu permita e saiba. Deus sabe de tudo. E Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Se Deus permitiu essa provação, Deus sabe do que você precisa para você vencer essa provação. Se você ganhou a cruz, Deus vai te dar força para você superar essa cruz. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Lembre-se sempre disso. Recebeu uma notícia ruim? Frustrou-se em alguma coisa? Lembre-se, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Ame a Deus intensamente e tudo vai concorrer para o seu bem. Para terminar, eu até lembrava a história daquele homem chamado, me ajude aí, tá? Porque mal sei falar português, imagina inglês. Acho que é inglês o nome dele, ou sul-africano. O tal do Elon Musk, dono da Tesla, dono da SpaceX, o homem mais rico do mundo. Só para falar sobre o valor da perseverança, de você nunca desistir, e você encontrar em Deus o motivo para persistir. Quando ele começou a empresa dele, SpaceX, que é uma empresa que lança satélites na órbita da Terra, ele tinha que fazer os testes para provar para a NASA que a empresa dele poderia lançar foguete para o espaço. E você acha que ela acertou de primeira? Gastou milhões de reais para poder fazer o primeiro foguete. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Na metade da metade do caminho, o que acontece com o foguete? Bum! Explode. Ele desistiu? Não! Vou tentar de novo. Ele tinha dinheiro, né? Tentou de novo, fez um segundo foguete.
Eu vou mostrar que eu posso levar satélite para a órbita da Terra. Lançou o segundo foguete. Dessa vez o foguete chegou na metade do caminho e explodiu. Oh Deus! Claro que ele não falou isso, acho que, eu não sei qual que é a religião dele, não sei se ele acredita em Deus, sei lá. Mas, de novo, gastar mais milhões para poder fazer outro foguete? Sabe o que ele fez? Desistiu? Não. Pela terceira vez, construiu o foguete e o que aconteceu com o terceiro foguete dele? Passou do meio, mas, buf, explodiu. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, mas ele falou: não, eu posso conseguir, eu vou conseguir. Na quarta tentativa, ele conseguiu lançar um satélite em órbita. Ele conseguiu o que ele tanto queria. E hoje, a empresa dele tem contratos bilionários com a NASA. Contratos bilionários. Tanto é que é o homem mais rico do mundo, né? Você só vai ter as coisas na sua vida. Você só vai possuir as coisas na sua vida se você tiver Deus e persistência, entendendo que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes você está a centímetros de encontrar o tesouro, mas você desiste. Desiste por quê? Porque não tem esperança, porque não tem fé, porque não faz de Deus a sua força. Talvez você está para conseguir, mas você desiste. Dificuldades todos nós encontramos. Problemas foram feitos para ser o que? Solucionados. Nenhuma provação dura para sempre, nenhum problema dura para sempre. Mas enquanto não passa, passemos com fé pelas dificuldades da vida e façamos de Deus a nossa força, para que lá na frente a gente diga: tudo concorreu a meu favor, porque Deus me amou e porque eu amo a Deus. Confiança, meu filho, confiança, minha filha, nesse seu momento de dificuldade, nesse seu momento de provação. Não baixe a guarda, não pare de lutar. Deus é sua força, Deus é sua riqueza. Você perdeu dinheiro, você está falido, mas você não perdeu Deus, não. Você está doente, você está deprimido, você está procrastinando. Coragem, não perca Deus, não perca a riqueza que é Deus, porque você vai passar por tudo isso e vai ser um vencedor, porque tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Toda dificuldade que você enfrentar, lembre-se, vai concorrer para o meu bem, porque eu amo a Deus, porque Deus é minha riqueza. Eu vencerei em nome de Jesus. Lá em Ponte Nova, quando eu trabalhava lá, tinha um rapaz que andava com essas caixas de som e cantava as músicas cristãs. E tinha uma música que dizia assim: esse ano eu só venci, porque Jesus me ajudou. Já escutaram essa música? Acho que só conhecido lá em Ponte Nova. Mas todo dia ele passava lá em frente à casa paroquial com essa caixa de som de não sei quantos watts, com a música: esse ano eu só venci, porque Jesus me ajudou. A gente só vence na vida se Deus estiver aqui, ó. E se a gente souber o que é mais importante na nossa vida. Se você sabe o que é mais importante na sua vida, você se determina para alcançar esse importante da sua vida. E quando falo importante na sua vida, não é somente de bem material, não. É também de querer ter uma família feliz,
é também de querer ter um matrimônio feliz, é também de ter uma boa relação com seus pais, é também de ter uma boa relação com Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e que consideremos Deus a nossa maior riqueza, que vale mais do que ouro e prata. Lembre-se, para Deus você pede dons para governar os bens. Se você é sábio, se você sabe discernir entre o bem e o mal, você cresce na vida. Você tem instrução divina. Para terminar, olha o que está dizendo aqui o versículo 128 do Salmo: por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. É aquela pessoa que pauta-se na palavra de Deus. Eu não quero desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem 1 centímetro de vossa palavra, Senhor. Detesto os caminhos da mentira. Deteste tudo aquilo que te afasta de Deus. Deteste tudo aquilo que mina a sua fé. Tudo, tire tudo. E perceba, a fé é a minha pérola. Deus é o meu tesouro. Com essa pérola, com esse tesouro, tudo eu posso conquistar neste mundo e no outro. Deus abençoe seus projetos. Deus te ajude a terminar sua casinha própria. Deus te ajude a você pagar a viagem dos seus sonhos. Deus te ajude a você quitar todos os seus boletos. Deus te ajude a você vencer as dificuldades materiais. Mas você só vai vencer, você só vai ser próspero se Deus primeiro for sua riqueza. Tudo posso naquele que me fortalece, e tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Deus, Tu és a riqueza da minha vida. Tu és a força que me faz forte. Tu és a santidade que me faz sábio. Tu és a santidade que me ajuda a discernir os caminhos da minha vida. Ilumina, Senhor, a minha inteligência com a vossa sabedoria. Ilumina, Senhor, o meu entendimento, para que eu reconheça que somente Ti é a verdadeira riqueza da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.